Olá, Chasers! Espero que estejam tendo uma ótima semana. Estou muito animado para trazer para vocês o próximo episódio da série de podcasts Absinto. Se você ainda não conferiu os vídeos e podcasts anteriores, eu sugiro que faça isso, porque há muito contexto que vai tornar este vídeo muito mais agradável para você. Então, inicialmente, ambientado mais ou menos nos anos 1700, nós analisamos a transição do absinto de uma tintura medicinal feita por curandeiras para se tornar o produto comercial que conhecemos hoje como absinto. Avançando cerca de 100 anos, estamos olhando para nosso segundo conjunto de vídeos e podcasts focados no absinto, tomando completamente conta da cultura dos cafés franceses como a bebida preferida e a resposta muito controversa da indústria do vinho a isso. No podcast de hoje, vamos avançar um pouco no tempo a partir disso e focar no que acontece quando o mundo decide que a absinto é maligna e que deve ser proibida. Alerta de spoiler, eles quase acabaram matando a absinto. Ela quase desapareceu, mas o que eles realmente fizeram foi torná-la mais forte. Eles salvaram a absinto. É sobre isso que o podcast de hoje trata, e para contextualizar, acho que realmente preciso apresentar os convidados de hoje. Na verdade, sejamos sinceros, nesta série, ele não é apenas um convidado, mas um co-apresentador. Alguns dizem que ele não precisa fazer cortes, porque em sua presença os corações simplesmente sabem para onde ir. E uma vez ele descobriu o segredo para fermentar concreto, mas rapidamente descartou porque o espírito era simplesmente suave demais. O apresentador, o dono do canal One Piece at a Time Distilling aqui no YouTube, e o autor de Distiller's Almanac, apresentador, porque se você tem fantasmas, você tem qualquer coisa, e os destiladores conversam. Claro, estamos falando de Alan Bishop. Estamos de volta. É muito bom estar falando com você de novo. Cara, como diabos você está? Estou bem, cara, estou ótimo. Minha voz está um pouco rouca porque estou com um pouco do que a gente chama de gripe do Vale do Ohio. Mas tirando isso, estou bem, acredito eu, então nada estranho está caindo ou algo assim. Acho que estamos bem. Incrível. Ei, um passarinho me contou, e esse passarinho foi você, mas imaginei que não falaria, então vou falar. Você ganhou um prêmio por um absinto em meio à forte concorrência. Qual a história disso? Então, com licença, esse é um absinto que eu fiz. Eu criei para o meu amigo Jim em Key West, trabalhando lá em Key West, Flórida. E então, sabe, eu não tinha uma oportunidade para um absinto de estilo Belle Époque de verdade na Spirits of French Lick. Então, Jim e eu somos bons amigos há alguns anos. Eu gosto muito do Jim. Ele é uma figura. Se você conhecê-lo algum dia, qualquer pessoa que mora em Key West é uma figura. Só para deixar claro, mas ele vai rir disso. Eu precisava de calhas novas na minha casa e ele precisava de um absinto. Então chegamos a um acordo. Que beleza, né? Eu consegui calhas novas, ele conseguiu um absinto. E sabe, a gente conversa bastante e meio que temos alguns planos para... Tipo, talvez esse negócio cresça o suficiente para que, sabe, haja uma divisão real de lucros e coisas assim no futuro. Vamos ver. Ele está crescendo rápido, já fiz uns 3 absintos para ele. Só houve um lançamento até agora. Ele tem uma casa de absinto em Key West e vai abrir outra em Nova Orleans. Então a gente conversa bastante sobre absinto, mas eu não percebi que Jim tem o mau hábito de fazer as coisas e, tipo, ele não fala nada sobre isso. Ele se inscreveu em várias competições e ganhou algumas coisas que eu nem esperava. E então ganhou uma competição onde ficou em 3. Eu nem lembro o que eram, mas era tipo, melhor do evento. E aí tinham 2 outras medalhas de ouro contra Ted Brown de Jade LaCourse. Então, como eu raramente faço, eu me dei um tapinha nas costas. Mas eu pensei, você conseguiu. Você mandou bem, cara. Fica com essa. Certo? O cara que relegalizou isso para todos nós vencemos ele. Isso talvez nunca aconteça de novo. E eu amo o Ted. Também devo mencionar que o Edward Absinto dele é de longe o meu absinto comercial favorito disponível em larga escala no mundo. Então isso foi bem legal e eu não esperava por isso, não esperava mesmo. Eu queria ter estado lá para ver tudo e tipo, sei lá. Falei pro Jim que ao voltar para Key West vou pegar um daqueles troféus, exibindo ou não. Um é meu e vai comigo para casa.
Que legal. Ah, isso é incrível, cara. Parabéns. Obrigado, obrigado. Eu fiquei bem fascinado com isso. Isso é tão, sabe, competições são uma coisa e julgar é outra. Mas quando é contra alguém que você sabe é legítimo, tipo, e realmente bom no que faz, e provavelmente o maior especialista do mundo em alguma coisa. E aí sair por cima isso é. Isso é significativo para todos que estão ouvindo. Qual é o nome da garrafa e ela está disponível em algum lugar? Mas a destilaria é distribuída em algum lugar? Então esse é o Death in the Afternoon. Absinto da Key West Trading Company, claro, inspirado por Hemingway, que tinha uma casa lá em Key West. E uma ótima citação sobre Key West e absinto que ele fez anos atrás. Mas acho que agora está em distribuição na Flórida. Eles estão conversando e preciso falar com Jim. Sei que discutem distribuição em outros estados, especialmente Louisiana. Além disso, não sei ao certo. Sei que houve conversa sobre venda online. O principal problema é fazer ele aumentar a produção. Ao produzir absinto de verdade, como falamos, é destilação em estado sólido. Quase isso, encontrar destiladores artesanais que façam isso e tenham o equipamento para produzir em grande escala é difícil. Só de pensar em esmagar e macerar tantos botânicos já é complicado, sem contar a dificuldade de tirar tudo do alambique depois. Depois que entra, é um jogo totalmente diferente. Então é isso, está disponível, mas com distribuição bem limitada. Mas se você conseguir encontrar, com certeza experimente. É um absinto verdadeiro no estilo Belly Pox, bem no estilo aperitivo digestivo de absinto, onde usamos os botânicos para enganar você e fazer pensar que é comida e não álcool. E funciona muito bem, tanto que eu não tenho mais nenhum aqui em casa, como prova disso. Jim, escuta isso, eu preciso de algumas garrafas de absinto e um troféu. Procura seu irmão, certo? Beleza? E um tapinha nas costas seu também, Jim. Sim, claro. Tipo um autoelogio. Não é a mesma coisa, sabe? Sabe? Ele mandou fotos com os prêmios e ao lado do Ted. E eu fiquei tipo, tive aquele momento de, com o tempo, são raros esses momentos na indústria porque você fica calejado. Mas só aquele momento de caramba, isso aconteceu, isso é real. Cara, isso é incrível. É curioso como, independente do que você faça, não importa a atividade. No começo é meio difícil, né? Mas os avanços que você faz são enormes. Tipo, tanto em termos de conhecimento e melhora, quanto de habilidade, reconhecimento, qualquer coisa. E aí meio que estabiliza e começa a parecer normal, sabe? Mesmo que você tenha um produto que vá bem. Você vence uma competição, seja no esporte ou em outra área. Então surge algo que te desafia e impulsiona. É uma sensação boa recuperar isso, pelo menos o estado emocional de como era quando você começou, né? Outro dia, alguém me perguntou como é recomeçar nessa área de destilar, e conversamos sobre isso. Porque eu construí minha reputação em French Lick e todas essas coisas, e eles estavam perguntando especificamente sobre competições. E eu acho que fiquei super cínico por alguns motivos. E também, sabe, o seu ego pode sair do controle. Também. Esse é outro ponto, né? E aí você começa a esperar certas coisas. Por estar tão perto de Kentucky e em um ambiente focado em bourbon, cheguei a um ponto em que as competições perderam quase todo o sentido, para mim, de várias formas. Tipo, não me entenda mal. Tipo, quando alguém famoso fala algo sobre você e acha o que você faz legal, ou realmente gosta do que você está fazendo. Você sabe que é honesto, não acusa ninguém nem pagou alguém para isso. É incrível, mas também tem aquela coisa que acontece depois da primeira vez. Acontece quando você começa a ganhar aquele reconhecimento, aí todo ano, quando chega essa época de novo, você fica lá de dedos cruzados, tipo, caramba, se eu não conseguir de novo, será que perdi o jeito? Ou, sabe, não faz bem para sua cabeça ficar nesse estado, e eu com certeza estava assim. Acredito que isso está ligado ao território do Bourbon, pois está sempre presente em todo lugar. Sabe, você não está conversando com muita gente que não está envolvida com isso de alguma forma. Então, sendo honesto, a questão do Bourbon não é tão difícil,
Já a do absinto tem um pouco mais de significado para mim. É, justo, cara. Eu entendo isso com certeza. É interessante também, né? Porque o Bourbon está muito mais enraizado em tudo. Comparado ao absinto, né? A pessoa comum na rua não sabe diferenciar absinto de uso. Não, não. E o absinto é definitivamente para o álcool o que Bill Hicks era para a Ibracomédia. Me dê uma sala com 100 pessoas e eu vou reduzir para uma só. Totalmente. Cara, eu prometo pra vocês, equipe Alan e eu vamos chegar no tema do podcast de hoje. Eu prometo. Achei importante falar das conquistas dele, porque ele realmente merece. E em um instante eu vou pedir pro Alan provar o último absinto que eu fiz e ver se eu mandei bem. Bate um nervosismo ao enviar um absinto caseiro pra alguém como Alan Bishop. Já que está aqui, quero te mostrar duas coisas. Ainda não foi lançado oficialmente, mas eu achei que a galera hardcore que ouve o podcast completo deveria ser a primeira a ter acesso. Os apoiadores do Patreon e quem está na lista de e-mails já sabem. A novidade é que a Craft Coin chegou. Se quiserem entender do que se trata e suas ideias, leia em chasethecraft.com ou assista ao próximo vídeo sobre isso. E segundo, você provavelmente já percebeu, a nova camiseta de absinto da Into the AM chegou. É irada. Tem um link na descrição aqui embaixo para você conseguir 10% de desconto e tem um monte de easter eggs nela. Veja se você consegue pegar a referência ao Alan Bishop lá do podcast falando em absinto. Ah, e eu também deveria dizer, agora que já se passaram 10 minutos de podcast, que estamos aqui para fazer o próximo episódio, na sequência de episódios, onde estamos falando sobre a história do absinto e destacando estilos históricos importantes de absinto e onde eles se encaixam na história geral do absinto. Então nós vamos entrar nesse assunto em um instante, mas por enquanto estamos só conversando e batendo um papo por alguns minutos aqui. E parte disso é o último absinto que eu fiz, que não foi um dos absintos históricos. Foi uma invenção tirada da cabeça do Gessé. Enviei uma amostra para o Alan, mas acho que ele ainda não provou e não recebi feedback dele. Manda pra gente, cru mesmo. Fique à vontade para falar o que quiser, pois essa é a versão 1.0 de algo que estou criando. Não vai ferir meus sentimentos. Me diga o que você acha. Então, uma coisa que eu adoro nisso em particular é que eu sei que, onde você está geograficamente, você nem sempre tem acesso aos melhores botânicos na sua porta quando se trata de botânicos para absinto. E mesmo assim, você conseguiu captar perfeitamente o aroma do absinto, trazendo também algo diferente, mas ainda relacionado à história medicinal do absinto no aroma. Então, não é... Você definitivamente não foi para o estilo Belle Époque. Tipo, mesmo que você tivesse a intenção de ir um pouco para o Belle Époque, você acabou indo mais para o estilo suíço, porque o absinto está um pouco mais presente. Mas eu sou fã de bitters. Eu gostaria que mais pessoas entendessem como Alan Bishop, o alquimista, não o destilador. Gostaria que mais pessoas entendessem a importância desses bitters para a saúde. No aroma, percebo notas de anis e funcho, mas o absinto realmente se destaca. Ele tem isso, uma nota alta ali que quase chega a ser frutada de certa forma, mas você percebe que há aquele amargor e seu cérebro reconhece isso. Ótimo trabalho nos aromáticos, especialmente usando as plantas que você tem acesso. E qual é o teor alcoólico disso? 60? 60. Ok, bom, não estou tão assustado. Eu estava com medo que fosse ser bem mais alto. Ha, 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 ha. Ah, cara, então olha, muito bom, sensação muito agradável na boca, aquele revestimento gostoso, e ele permanece, e isso sem água, não adicionei nada, não diluí nada aqui, mas você poderia beber, quase. A sensação na boca que você sente com isso quase lembra alguns dos licores antigos. Seria como, sabe, uma quantidade muito, muito pequena de xarope simples, certo? Chartreuse? Só uma bola de açúcar. Parece bem grosso, não é? É bem grosso para o que é. O absinto está ali, mas não é excessivamente amargo. Não faz você se contrair de nenhuma forma.
Com certeza, eu sinto a doçura bem no meio e indo até o final. A nota de anis está presente, mas um pouco mais suave, e também tem um toque bem elevado. Meu cérebro quer dizer isso, e eu não sinto no aroma, mas no paladar meu cérebro quer dizer algum tipo de cítrico, mas não necessariamente sinto isso no aroma. Mas tem uma nota realmente agradável, brilhante, quase frutada, que se espalha bem pela frente do paladar e depois desce pelas laterais nessa primeira prova. Então você fez um ótimo trabalho, porque a maioria dos absintos não é bebível na graduação alcoólica original, certo? Sem diluir. Então esse aqui poderia facilmente colocar alguém em apuros, com certeza. Então, para te contar, acho que nem te falei o que é ainda. Falei? Não, né? Tipo, qual era o plano? Não. Então, depois de fazer os dois históricos, o absinto de 1700 e o de 1800 que você me ajudou a fazer, eu adorei o caráter herbal e amargo do absinto de 1700. Sim. E a apresentação mais salgada, em vez de ser uma sobremesa. Certo? Mas eu adoro a textura encorpada do absinto francês dos anos 1800. Então, o plano era meio que combinar esses dois. Ter a robustez do absinto francês dos anos 1800, mas com o aspecto mais pronunciado do absinto antigo, com mais destaque para o absinto verdadeiro. E para dar um toque pessoal, eu adicionei um pouco de fumaça, então tem uma pequena quantidade de turfa da Nova Zelândia ali. Provavelmente está um pouco mais sutil do que eu esperava, mas se você procurar, consegue perceber. Eu acho que sim, mas quando adicionei um pouco de água e diluí, aí sim, não tanto no aroma, mas com certeza no paladar. Tipo, só um pouco, não o suficiente para afastar alguém que não gosta de fumaça. Quero dizer, é só uma nota complementar para todo o resto, de verdade. É menos cinza de charuto, menos Lafroig, mais Ardbeg, eu acho, mas leva isso ainda mais adiante. É meio de composto, tipo folha, lixo, podridão, doce, feno, mofo, mais que eu realmente gosto. Também tem uma quantidade enorme de erva mate ali, e a ideia era essa. Eu adorei a ideia desse tipo de intoxicação lúcida. Pensei que a melhor forma de contribuir seria tentar adicionar bastante cafeína, especialmente erva mate, já que é assim que descrevem a erva mate. O efeito comparado ao café, sabe, é mais focado, menos agitado, é como se desse o mesmo ânimo, mas de forma mais calma. Isso se encaixa perfeitamente com todo o resto, se encaixa com tudo isso que está acontecendo ali também em relação às notas. Tipo, isso funciona extremamente, extremamente bem. Eu adoro quando solto isso. Às vezes não é tão forte, mas tudo bem. Ironicamente, hoje à noite falaremos sobre o estilo suíço. Então, muitas vezes os estilos suíços não soltam tão forte e eles não. Ou, como dizem, eles não apertam tão forte. E aquele toque de nota defumada que está ali. E para ser justo, não estou bebendo em um copo regulado de absinto. Estou bebendo em um copo da nação bruxa do uísque. Mas aquele toque de fumaça que está ali, né? Eu também faço isso o tempo todo. Aquele toque de fumaça acre no final é perfeito com o absinto, porque o absinto tem aquela nota herbal, medicinal e amarga. Mas essa fumaça meio que eleva isso de uma forma realmente única. Porque você está certo, é meio que uma coisa de outono, tipo cheiro de folhas em decomposição. E, aliás, eu também gosto muito da cor disso, então acho que tem um visual muito legal. Eu deixei em um lugar, tinha a cor verde mais intensa que já vi em algo que não tivesse corante alimentício, e então eu deixei lá. E faz sentido, né, com toda a erva mate. Eu coloquei toda a erva mate depois da destilação, e aí eu deixei em uma garrafa transparente no galpão por 2 dias. Então ficou marrom direto em, 2 dias. Acho que combina com isso, sabe? Tipo, você não poderia ter visto um absinto mais perfeito para essa época do ano aqui nos Estados Unidos, sabe? Sendo outubro, as folhas mudaram e tudo mais.
Quero dizer, esse é um excelente absinto para essa época do ano. Outra coisa, você colocou anis na medida certa ali, que eu senti a reação do anetol. Não senti isso de imediato. Geralmente, a ponta da língua adormece, mas aqui sinto no meio e atravessando só após alguns goles. Para mim, isso é uma das coisas mais agradáveis nos fatores sensoriais do absinto, esse anetol, essa dormência que você sente depois de tomar 1 ou 2 goles de absinto. Tem algo nisso que eu adoro, me dá uma sensação boa e aconchegante. Então, Entendo o que você quer dizer, cara, e isso realmente contribui. Pode ser só uma ligação estranha na minha cabeça, mas isso deixa tudo mais doce. Parece doce, parece que tem algo realmente xaroposo na sua língua. eu sempre penso nisso como amor, tipo quase como açúcar de confeiteiro, tipo açúcar de confeiteiro em pó. É nisso que sempre me faz pensar. Então, cobertura, tipo uma cobertura de milho com queijo, meio aveludada. É, isso mesmo, e é engraçado. Na França dos anos 1800, como é mesmo, Belle Époque, absinto. Eu gostei disso, mas como era tão doce, É demais. tinha gosto de algo que, ok, já jantamos. Eu vou comer um, certo? E vou adorar, mas depois não quero mais. Não quero mais. É assim que o garoto Eduardo é. É tão pesado, você come um e pronto, já deu, vamos dormir. É isso, você vai dormir agora. Então, o plano era ainda ter aquela sensação e aquele peso, mas depois equilibrar muito mais. Salgado e isso, sabe? Então, muito mais absinto. A erva mate tem aquele sabor de chá verde que me lembra, sabe, comer ginseng e tomar chá verde. Ou, sabe, isso pra mim é quase um produto salgado, mesmo se você estiver bebendo sozinho, não é um produto doce, e o mesmo com a fumaça tentando levar pra esse lado. Bem, Até desculpe. cara, eu te interrompi. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Até mesmo em termos de, olha, dá pra perceber, eu não tenho feito turnês porque eu esqueci o ritmo de conversar com as pessoas. Então, mas, até mesmo em termos daquela nota salgada. E ainda tem doçura aqui, certo? Mas é uma doçura percebida. Não tem nada ali para deixá-lo doce, é só uma doçura percebida. Esse absinto não precisa de açúcar nenhum, nem para a doçura, nem para a pura sensação na boca. Está perfeito do jeito que está, basta servir puro e aproveitar, não tem nenhum defeito, nada de errado com ele. Também vou dizer o seguinte. Então, um ponto onde e os destiladores cometem esse erro, eu acho, muitas vezes. Em geral, um lugar onde as pessoas cometem erros na destilação nem é nela. Não está nem nas questões técnicas, está na abordagem deles em relação a um destilado, certo? Está nisso. Tem que ser feito de um certo jeito, tem que ser perfeito, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E hoje em dia, há muitos destiladores caseiros, canais como o seu e outros por aí, são realmente bons nisso. Mas onde eles erram é que não entendem a abordagem, certo? E a abordagem é: o que você realmente está tentando fazer? Você está tentando alcançar algo para si mesmo ou para outra pessoa? Então a abordagem aqui é: sim, você usou a erva mate, você fez disso algo seu, mas é fiel à tradição do absinto nesse sentido medicinal, certo? Então a abordagem é ideal. E no que diz respeito a ser um estilo alternativo de absinto, é assim. Tenho um grande amigo, Ron Rupert, excelente fabricante de absinto. Não lembro o que ele colocou lá, mas ele colocou. Como um absinto inspirado na Índia, então dos absintos alternativos que eu já experimentei, esses 2 que você tem estão perfeitos, cara. Se existisse um estilo neozelandês de absinto, você acertou em cheio. Isso é real. Valeu, cara, agradeço. É um grande elogio vindo de você. Tem algo que eu deveria ajustar? Algo chamou a atenção? Esse tá bom, mas se você fizesse isso, ou você acha que isso se encaixa nisso? Porque vou ser honesto, cara, isso foi muito no estilo de dane-se todo mundo. Isso é o que eu quero. Certo. Se eu fosse adicionar algo a isso, para deixar ainda mais saboroso, mas também permitir que as notas doces permaneçam, eu talvez colocasse bastante semente de angélica nisso. Ok? E eu talvez encontrasse, Aquele tipo de coisa terrosa. sim, só por diversão com essa fumaça. E esse vai ser estranho. Mas a casca de grapefruit seria interessante, porque essa fumaça tem aquele toque acre logo de cara.
Mas se você conseguisse uma nota mais alta, meio que impulsionando isso, levaria tudo para outro nível. Eu acho. Então, tinha uma pequena quantidade de semente de angélica nele. Para referência, eram 2 litros de álcool e 90 gramas de absinto, 120 de anis, 120 de funcho e tinha apenas 5 gramas de semente de angélica. Então eu poderia, até uns 25 gramas ou algo assim para aumentar isso. Cara, estou surpreso. Raiz de angélica? Sim, sim. E quanto à raiz de angélica também. Quero dizer, isso vai engrossar ainda mais o corpo disso, muito mais. Quero dizer, esse negócio fica realmente espesso com raiz de angélica. Estou surpreso com a quantidade de artemisia para 2 litros, mas eram 92 litros. Agora faz sentido, não é tanto quanto pensei. Eu tenho que converter, preciso fazer a conversão para o sistema americano. Então 90 não é tão ruim assim. Então eu roubei a quantidade de Losna. Acho que é igual à receita dos anos 1700 que você me deu. Só ajustar proporcionalmente. Não lembro se foi para mais ou para menos. Sim, eu definitivamente consigo ver que grapefruit funcionaria assim. Porque, assim que você falou isso, eu pensei em, como é que chama? Casca de grapefruit queimada como enfeite, esse tipo de coisa. É doce, mas é amargo, tem um toque salgado, nem chega a ter gosto salgado, mas tem uma conotação salgada. Certo, exatamente. Escuta, do jeito que está combinado. Aqui está outra coisa estranha que você pode considerar, mas não faça. Pode parecer banal, mas acho interessante. Isso seria talvez até durante a etapa de coloração e você vai querer espremer bem. Assim você não desperdiça álcool. Mas, e se fosse só um pouquinho, tipo um fiozinho mesmo, de kiwi seco, certo? Só um pouquinho. Um pouquinho de kiwi. Para puxar um pouco dessa frutinha ali, né? Porque, um dos motivos de usar a Petite Artemisia e a coloração é porque ela traz um toque meio frutado. Então, se você tivesse algo que fosse um kiwi de verdade, teria esse tipo de efeito, especialmente o kiwi desidratado. Acho que esse é o segredo, provavelmente. E acho que você só iria querer uma quantidade pequena, só um toque mesmo. Eu entendo. Eu ainda não consigo encontrar a Artemisia Petite, então estou usando a Artemisia comum. Isso está certo? Sim, sim. Sim, é bem difícil até nos Estados Unidos achar Artemisia Petite. Você pode. Havia um ótimo fornecedor na Virgínia de onde eu podia comprar, mas uma destilaria comprou eles. E eu posso comprar plantas do Canadá. Tentamos cultivar a Artemisia Petite aqui várias vezes. Consigo mantê-la por alguns anos, mas se o ano for úmido, ela morre e não resiste de jeito nenhum. Certo, então. Não compensa lidar com isso. Ou então, em um ano, os patos entraram, destruíram tudo para fazer um ninho, e isso virou um grande problema. Então comece a imaginar como o pato combina com absinto. Cara, eu imagino que combina muito bem. Ei, sabe o que eu experimentei, cara? Eu tive uma ideia. Meu amigo é o Homem Carne. Ele era o CEO de uma empresa de carnes. Agora ele está seguindo sozinho. E ele falou, Jesse, você tem que fazer Ele estava tentando, né? O que ele estava tentando me convencer a fazer? Ele estava tentando me convencer a fazer molhos de pimenta fermentados, ou algo assim, e meio que criar uma marca para eles. Eu pensei, é meio legal. Mas e se a gente fizesse uma linha de molhos? E cada molho tivesse, bebida alcoólica de verdade, e todos fossem baseados em um coquetel ou uma bebida destilada? Transformar isso em uma caixa de presente de fim de ano, de qualquer forma, acabei fazendo cheguei a experimentar. Eu não acho que isso vai acontecer. Parece muito trabalho sem relação com o que faço, entende? Mas o que eu experimentei, cara, foi um molho branco do Alabama com um monte de absinto e, cara, ficou sensacional de verdade. Acho que só funcionaria em algumas coisas específicas. Produzimos pimentas tabasco em conserva e uso vinagre branco ou vinagre de maçã que preparamos anualmente. E aí eu pego o manjericão tailandês, que tem anetol, então é bem parecido com anis. Eu coloco só 4 ou 5 folhas, alguns grãos de pimenta do reino e deixo descansar por meses. Eu realmente adoro isso. É ótimo em carne, é ótimo em qualquer coisa verde. Eu como muita verdura, couve e coisas assim, e é fenomenal na couve.
esse sabor de anetol, quero dizer, não sei, mas estou supondo que a estrela de anis também tem anetol. Tem sim uma quantidade enorme de anetol. Porque tem algo sobre Star e East que, quero dizer, isso simplesmente deixa tudo delicioso, mas também faz a carne ter um sabor mais intenso, certo? Especialmente carne vermelha. É um contraste? Se você colocar isso em um chili ou ensopado até não sentir mais, não vai perceber o gosto de Star e East. É como adicionar glutamato monossódico, cara. Então eu consigo totalmente ver o manjericão tailandês fazendo a mesma coisa. Acho que já te falei sobre o Star Anise. Alguns produtores, especialmente franceses, não aceitavam isso, mas alguns faziam Star Anise. Mas muitos deles consideravam isso como baratear o produto de alguma forma. Tipo, era doce demais. Que tipo de absinto bom, né? Então, absinto francês, basicamente, muitos usavam, mas achavam que isso barateava a bebida. Porque eles achavam que tinha um tom mais parecido com doce, em vez de um tom mais parecido com confeitaria. Então, E você está falando historicamente. Historicamente, esse era o pensamento. Isso é interessante. Cara. Porque se você tem anis, funcho, alcaçuz, raiz, estrela de anis, parece que ele se encaixa bem entre todos esses. E realmente se encaixa. Mas eu entendo o que você quer dizer. É mais doce e aveludado. Um tipo de sabor interessante, beleza, cara. Então vamos para meia hora do programa, que é o momento de contar a próxima história em absinto. E para quem ainda não ouviu os outros episódios, eu recomendo 100% que volte e ouça. Porque o conhecimento que Alan compartilha, tanto em relação a como fazer o destilado, quanto para entender o destilado, é insano. Mas o contexto histórico que envolve tudo isso faz com que o seu aproveitamento do absinto seja muito mais intenso, na minha opinião. De qualquer forma, então, Alan, me corrija se eu estiver errado, mas basicamente, onde chegamos na lavagem, 1800 na França, o absinto está começando a ficar popular. A filoxera atinge a França e acaba com a indústria do vinho. O absinto assume o lugar na cultura dos cafés, em círculos mais sofisticados. A videira de raiz de ferro chega da América e coloca o vinho de volta no mapa, mas leva um tempo até que eles consigam realmente cultivar uvas. Quando eles finalmente têm produto, percebem que perderam sua fatia de mercado para o absinto, então fazem o que normalmente se faz em marketing. Se não conseguem melhorar seu produto, difamam do concorrente, certo? E criaram uma confusão que ainda circula na cultura pop até hoje. Basicamente dizendo que o absinto vai te deixar louco, você vai assassinar sua família, vai perder tudo o que ama, porque o absinto é o diabo. E chega ao ponto em que as pessoas realmente acreditam nisso, e isso começa a se espalhar pelo mundo todo. O absinto virou o principal inimigo entre as bebidas alcoólicas e começou a ser proibido em todo lugar. Acho que foi aí que paramos. Isso parece correto? Eu errei alguma coisa aí? não, para mim isso está certo. Faz sentido começar essa discussão? Bem, na verdade você quer, só para contextualizar, você quer explicar o estilo de absinto sobre o qual falaremos? Assim, ao abordarmos a história e o contexto, eles terão uma base. Com certeza. Então, o estilo que a gente vai falar é o Swiss Le Bleu ou, o estilo Blanche, o absinto incolor. Esse era feito clandestinamente, por contrabandistas, o que a gente pode chamar de alambiqueiros, etc. E em particular nos Alpes suíços. Era ilegal, mas era protegido até certo ponto, porque era considerado uma tradição suíça, certo? Então, você realmente teria que ter irritado muito um policial ou feito algo muito estúpido para a lei cair em cima de você por fazer absinto nos Alpes suíços, com certeza. Então é para lá que vamos, esse é o caminho a seguir com um estilo um pouco diferente. Historicamente, ao falar sobre a Belle Époque, também mencionamos como havia. Apesar de grande parte do marketing contra o absinto ser mentira, havia casos reais. Sempre existem maus produtores, como na epidemia do gin na Inglaterra. Havia muitas pessoas colocando sulfato de cobre para dar cor ao absinto, que é um metal pesado. Eles produziam vários tipos de absinto, como extraordinaire, ordinaire e outras subcategorias feitos de diferentes formas, como resíduos de ervas já destiladas 2 ou 3 vezes,
Sabe? Coisas tão ruins que até dão dor de barriga. Então, apesar de todas as coisas infelizes que a banda fez e toda a mitologia que a banda criou, uma coisa ela conseguiu fazer. Quando retorna aos Alpes suíços, torna-se um produto ilícito, na verdade não volta a ser. Isso também, de certa forma, consertou a Absinto, porque agora está nas mãos de verdadeiros entusiastas e pessoas que cresceram com ela, e pessoas que sempre a viram como algo próprio. E eles estão fazendo isso para os vizinhos, e não vão envenenar os vizinhos, não vão fazer nada para prejudicar os vizinhos. Então eles vão ter uma abordagem muito mais... Tentando ganhar dinheiro fácil? Sim, eles vão seguir um caminho bem mais correto. Isso. E sinceramente, sabe, eu ficaria surpreso com a escala em que eles estão, e com a quantidade de botânicos que estão sendo usados em qualquer uma dessas absintos. Eles teriam tido muita dificuldade, principalmente pela origem do álcool. Sério, ganhar dinheiro com isso? Era isso. Isso era, na minha opinião, pelo que eu vi e li, isso era uma paixão, um trabalho feito por amor por essas pessoas. Não era nem questão de dinheiro, era um não. Isso faz parte do que a gente faz. Isso é como criar um porco e abater um porco. Depois da industrialização, você não precisa mais fazer isso para sobreviver, mas faz parte do que a gente faz. Então, e você deve ensinar essas coisas para seus filhos, porque eles podem precisar saber disso um dia. Então, é bem por aí que isso está indo. E isso se torna muito meio que assim. Com as raízes do absinto do século XVIII, isso vira, você está, sabe, viajando pelos passes das montanhas. No inverno, existe um pequeno café isolado servindo café. Aposto que também oferecem uma fonte pública de absinto. Isso já não é mais assim. Você pode procurar essas coisas, elas são legais. Já não é mais como a fonte de absinto que fica na mesa. Esse negócio parece uma velha máquina de chiclete que você coloca uma moeda, certo? É um negócio grande, tipo um aquário enorme em cima de um suporte, e tem, sabe, uns 15 bicos para todo mundo que tá lá no café. Então, é isso aí. Seria tudo sobre o malte urbano, que é exatamente o que eles gostam. Quem precisa de café? Já temos cafeína no absinto. Então, se a gente voltar para a França agora, acho que a gente devia ter mencionado também que acho que a melhor forma de dizer é França mesmo. Foi engraçado, cara, tipo, ver o episódio. Eu falei absinto francês do século XIX e a quantidade de, seu idiota, absinto não é francês. É tipo, cara, mas você perdeu o ponto agora, é do século XIX. Mas tem um ponto válido nisso, né? Tipo, os franceses se apropriaram do absinto, mas o coração do absinto, né, a longa tradição do absinto, as raízes culturais do absinto não eram francesas. Certo? Talvez até uma forma melhor de dizer seria que os parisienses se apropriaram do absinto, né? Porque se você vai até a fronteira, você vai até a fronteira. Eu não sei disso. Mesmo estando em dois países diferentes, eu não sei se eles se enxergariam dessa forma. Certo? Todos fazem parte desse lance de atravessar o vale. Então, mas sim, definitivamente, os parisienses e os industriais, sabe, aqueles que tinham permissão para fabricar as coisas desse jeito, certamente se apropriaram disso. Bem, na verdade você quer contar a história, tudo bem? Então agora, a indústria do vinho basicamente convenceu o mundo de que o absinto é maligno. O que aconteceu a partir daí para acabar com isso? Então, é assim, a proibição não acontece de uma vez só, ela se estende por vários anos em diferentes países. E devo dizer que na Espanha nunca foi ilegalizada. Então, o absinto vermelho... Não ligue para isso. Você sabe, isso foi o último posto avançado dos templários também. Então faz sentido, né? Aqui está, pelo menos, um pequeno posto liberal aqui. Então, é onde você esperaria encontrar, mas também de onde vem seu absinto vermelho. É da Espanha, tradicionalmente, vem de lá? Mas, basicamente, o que acontece é que os países começam a proibir, e eu acho que a Suíça foi a primeira a proibir. Eles proibiram a venda no varejo em 1907 e em 1910 proibiram completamente. Então, levou alguns anos, certo? Eles sabiam que precisavam responder, pois era algo importante internacionalmente. Não fica bem porque as pessoas acreditam nas mentiras. Ninguém quer ser esse país. Tipo, você sabe, se eles basicamente estão dizendo que seu país é o centro de,
sabe? Eles estavam considerando algo como a epidemia do crack daquela época. Nenhum país quer essa reputação, então terão que proibir isso de algum modo. Sabem que todos estão proibindo ou vão proibir. Não é, nunca foi uma grande exportação para começar. Então não é, isso também não vai realmente prejudicar o país. É muito ruim encerrar isso agora, nesse nível tradicional. Obviamente, as pessoas não vão ficar felizes com isso e tenho certeza de que nem mesmo o pessoal do governo suíço ficou feliz com isso. Mas é simplesmente a natureza dos tempos e a forma como as coisas eram. E você sabe, as coisas sobem e descem, mudam, fazem todo esse ciclo, o pêndulo balança, né? Mas por causa disso e por causa desses valores tradicionais, não foi assim. Não era muito difícil fazer absinto nos Alpes suíços naquela época. Você tem que lembrar que os Alpes suíços são de onde ele veio. Você tem várias variedades de losna que crescem por todos os Alpes suíços. Esse é o limite mais ao norte delas. Variedades difíceis de encontrar para mim e para muitos outros. Crescem nos Alpes suíços e eram tradição do século XVIII. Agora retornam como Suisse Blanche. Mantêm boas relações comerciais e não estão tão distantes da Espanha. Eles obtêm anis, produtos do Mediterrâneo e vários tipos de funcho, entre outros. Todos esses ainda estarão disponíveis na farmácia local. A farmácia local é, digamos, o seu fornecedor para a destilação ilícita. E o absinto ainda vai manter suas conotações de saúde entre essas pessoas, porque eles sabem que tudo isso que viram nos jornais é uma bobagem. Eles são espertos o suficiente. Sim, todo mundo deveria ter sido esperto o suficiente para olhar em volta e pensar: talvez não tenhamos um problema com absinto, talvez tenhamos um problema com álcool, certo? E nós temos bebido essa coisa há, tipo, centenas de anos, e, não houve nenhum surto de gente comendo o próprio rosto. Então isso é realmente... Uma boa maneira de colocar isso. Na verdade, eu gostei disso. Provavelmente vale a pena fazer um pequeno retorno àquilo, aquele primeiro episódio que fizemos também, e caso as pessoas tenham pulado aquele meio que, já discutimos por que continuaram fazendo isso. Era uma tradição importante para eles. Mas você quer voltar e nos dar, tipo, um resumo do porquê isso era importante, por que é tradicional, tipo, quais são as raízes do absinto? E por que isso está tão entrelaçado na cultura? As raízes do absinto são diferentes do gin ou aquavite, valendo a pesquisa para quem se interessa. Toda destilação tem raízes alquímicas. A maioria das destilações tem raízes medicinais. E a grande maioria das coisas que conhecemos como destilados botânicos ou vieram de mosteiros ou vieram da escola de Salerno. Na Itália, o absinto é um pouco diferente, então o losna tem um uso na medicina e em vinhos aromatizados. Voltando pelo menos aos antigos egípcios, se não aos egípcios pré-dinásticos, era usado no vinho como antiparasitário, etc. Então, tem sido associado ao álcool pela grande maioria da história civilizada humana, de alguma forma, ou pelo menos na história civilizada humana mais recente. Ao chegar ao Val de Travers, lembre-se de que está lidando com um período de tempo. Você sabe, depois que a Santa Igreja Romana surge, meio que na Idade das Trevas, sabe, em grande parte da Europa. Mas há esses postos avançados que os católicos chamariam de pagãos ou ermos, certo? Lugares onde a civilização, entre aspas, ainda não chegou. E então os costumes ainda estão vivos. E bem, você sabe, eles são basicamente a versão europeia dos caipiras. Essa é a melhor maneira de dizer isso na Europa. É realmente o que eles são. Mas todo mundo, sabe tanta, essa é uma palavra interessante, toda tia, é uma bruxa verde de algum tipo, ou uma bruxa vovó, alguém que sabe o quê? Ervas estão crescendo nas montanhas que podem fazer você se sentir melhor. Você está com dor de estômago, temos um pouco de losna que podemos conseguir de alguém. Através das nossas trocas, estamos trocando queijo e produtos de leite por várias coisas. Sabe? Eu faço um chá para você, o que eles chamariam de tisana. Isso vai ajudar a acalmar seu estômago. Se isso não for suficiente, podemos, pegar um pouco de conhaque que trouxemos da França. Podemos macerar essas plantas e obter uma tintura, e assim começam as raízes do absinto. E é especificamente, não apenas praticantes solitárias,
tipo bruxas avós ou bruxas verdes, mas entre o que você pode agora considerar como um verdadeiro coven, uma sociedade de bruxas verdes. A principal era, as Henriettes. As pessoas tendem a pensar que as Henriettes eram irmãs. Elas não eram irmãs nesse sentido, eram na verdade um tipo de coven de bruxas verdes ou bruxas avós. No Val de Traverse, no Jura de Val de Traverse. Então havia elas, mas havia muitas outras também, e foram elas que realmente impulsionaram o absinto a se tornar algo. Originalmente como uma tintura, e depois trabalhando através de um médico, seja de forma voluntária ou não, nós realmente não sabemos toda a história disso, ainda. A patente foi entregue a esse médico, que transformou isso em um produto comercial. Você tem que lembrar dos Alpes suíços, naquela época, em meados de 1700. Esse é praticamente o último bastião liberal, livre da igreja, onde as mulheres ainda têm direitos, entre outros. Mas isso está chegando ao fim, e à medida que chega ao fim, apenas homens vão receber licença para ter qualquer envolvimento com farmácia. Outros pontos importantes que os destiladores deveriam conhecer, mas que acho que se perderam na história da destilação. Então, entre a década de 1750 e até cerca de 1802, certo, você tinha o que era chamado de alcaçuz. Então, você é um alquimista, você é um destilador, e o seu trabalho não é só fazer bebidas alcoólicas. Seu trabalho é fazer perfumaria e também fazer remédios. E esse é um período em que isso está prestes a mudar. Porque a igreja não gosta disso, e os reis também não gostam. Eles preferem essa divisão bem clara de não. Vamos licenciar farmacêuticos, perfumistas e destiladores, mas ninguém deve ter todas essas informações. Portanto, vamos separar. No século XVIII, o absinto representa uma tradição esquecida de alquimia e bruxaria verde. Tudo isso se unindo em uma região geográfica única. E tudo isso está integrado nas pessoas daquela região. Assim como você sabe, o mesmo tipo de cultura na Alemanha e na Floresta Negra. Mas essa cultura de contos de fadas, mitologia e magia Mas tudo isso tem coisas para te ensinar sobre a vida real. E coisas que você aprende como conhecimento geracional e que você transmite, expande, escreve no seu Grammary, que é uma palavra em latim para o que hoje conhecemos como grimório ou livro de magia. Um livro que te dá uma ideia de como cuidar de si mesmo e cuidar do seu povo. Isso está sumindo, é daí que vem. Mas nesses lugares isolados, tudo é muito silencioso e secreto. Não conte nada, certo? A civilização avança, mas as bruxas vovós continuam, só que mais discretas. Afinal, após tantas serem queimadas, elas aprendem a se esconder. Talvez não devêssemos falar isso em voz alta, né? Então toda vovó... Assim, todo mundo sabe com quem falar, né? Mas a gente não fala sobre isso, só vai lá tomar um chá. Você entra em categorias estranhas, como os huguenotes, não deveria dizer estranhas, mas esses grupos meio que à margem do cristianismo, mas ainda tem um pouco de paganismo ali, ou o que eles chamariam na Inglaterra de cunning folk. Então, você é cristão, mas também você pode usar o livro dos Salmos como algo parecido com um baralho de tarô, certo? Ou um livro de feitiços. Então você entra nessa pequena área cinzenta, estranha, sabe, que acontecia na maioria dos lugares rurais. Então, certamente quando você chega à banda, isso já é algo inerente que fazemos onde vivemos. Você sabe, os alemães têm seus brandies, e você sabe, os ingleses têm seus gins, e os holandeses têm seus geneviers. E os americanos têm seja lá o que for que eles estão fazendo lá com aquele negócio de milho. E isso é o que nós temos. Nós temos absinto. Isso é, você sabe. E outras coisas relacionadas a isso, GNP e coisas desse tipo. Então, quando a proibição está se aproximando, como o absinto se parece nesse contexto muito local, tipo no berço do absinto, certo? O absinto ainda é o que era há 100 anos ou ele meio que evoluiu devido à influência externa? Como ele estava exatamente antes da proibição acontecer? Quanto mais próximo da fronteira, mais tudo se assemelha ao que você viu. Na França, isso se confirma, inclusive para quem vem do norte de Paris. Quanto mais longe de Paris, mais distante da Belle Époque e mais parecido com os Alpes suíços, certo?
Então você tem meio que uma região híbrida ali, da mesma forma que entre as terras baixas e as terras altas. Não é uma divisão perfeita. Você tem seus Glengões, né? Eles existem por um motivo. Agora, quanto mais longe da civilização você vai, mais primitivas as coisas vão ser e mais... E o que eu quero dizer com primitivas é o seguinte. Falamos sobre diferentes variedades de absinto, por exemplo. Então, sabe, as mulheres subiam as colinas e colhiam não só o grande absinto, mas também várias outras subespécies de absinto, levando-as de volta e secando nos celeiros. O que a vovó está plantando no jardim dela este ano? Talvez isso seja usado para absinto, talvez não. Você também deve considerar o aspecto agrícola, pois os Alpes suíços mudaram desde então, surgindo novas variedades de sementes. Sabe, essas coisas mais do que moeda, sabe, a propagação das sementes, né? Porque isso é importante. Então você provavelmente viu algumas inovações lá também. Sabe, uma das coisas que eu faço é colocar calêndulas no absinto. Muitas vezes também é bom para problemas de estômago, etc. Não é tradicionalmente usado no absinto, mas por que não usar? Se encaixa no protocolo para o que você quer, tem bom gosto e cheiro agradável. Então eu suspeito que muito disso estava acontecendo, mas na maior parte, bem padrão, anis funchulosna. Vou dizer que nos Alpes suíços eram mais abertos ao uso de anis estrelado. Não sei o motivo, talvez as farmácias mantivessem em estoque. Talvez esteja faltando um pouco de anis verde. É caro, vem da Espanha, blá, blá, blá. Aqui está algo que tem um sabor parecido. Podemos conseguir em grande quantidade na farmácia, esse tipo de coisa, e eles não pareciam ter nenhum problema com isso. Quando chegou a vez da banda, quase tudo que se fazia na época ainda era colorido. Eles ficam em Val de Travers, mas sempre mantiveram a tradição de ter um pouco de absinto incolor. Tornou-se muito mais comum fazer absinto sem cor, ou le bleu, sabe? Refletindo o céu, ou estilos blanche depois da proibição. Se não era ilegal destilar absinto. Então, se o policial te vê com uma garrafa verde na rua, ele vai perguntar. Se for branca, pode ser conhaque. Quem sabe? Esse seria, eu imagino, a maior mudança óbvia no absinto quando a proibição caiu. E eu imagino que isso é meio que um... Do lado da aplicação da lei, é tipo, ei, pessoal, vocês podem parar de ser babacas? Se for uma garrafa transparente, eu sei que é Brad Absinto, você também sabe que é absinto, eu não preciso fazer nada. Não seja um babaca. Exatamente. Se estiver claro, posso dizer que estou comprando isso de você. Não me faça te prender pelo que estou comprando, certo? Então é meio que um acordo cultural. Precisamos proibir isso e mostrar que o país não é totalmente assim. Sabe, pagãos, eu acho, é literalmente isso, né? Mas ao mesmo tempo, todos nós sabemos que isso é importante para nós culturalmente, está enraizado na nossa cultura. Não vamos acabar com isso completamente. Então, a coloração, eu posso imaginar, isso é óbvio. Há outras mudanças no espírito também? E eu estou interessado, se houver, em ouvir meio que o quê? Qual é a pressão? Ou a ideia? Ou tipo, por que mais alguma coisa mudaria? Você não pode simplesmente fazer o mesmo absinto e não fazer a digestão pós-destilação? Sim, então uma das coisas que muda, bom, algumas coisas vêm à mente em particular. Então uma coisa que realmente acontece é a coloração. As botânicas agora entram na destilação, saindo da coloração e do pós-destilação para realmente fazerem parte do processo. Frequentemente, ao usar hortelã-pimenta, ela será um pouco mais utilizada do que o habitual na destilação. Muitas vezes você, na verdade, reduz um pouco o absinto, e eu acho que isso é feito de forma específica, porque você ainda vai obter bastante amargor nesse estilo Belle Époque de cerca de 100 gramas por galão certo. Mas agora você não tem mais os elementos pós-destilação para meio que encobrir um pouco desse amargor ou modificá-lo. Então você precisa reduzir só um pouquinho. Dito isso, você também não está forçando muito o anis estrelado e o anis verde nessa mistura. Se for o caso, talvez até coloque um pouco mais de funcho do que normalmente colocaria. Você não está buscando algo doce, está indo para algo que não é tão diferente do que você fez. Jesse!
Algo mais encorpado, mais complexo. Vamos tirar 10 minutos do nosso dia e conversar como vizinhos, sabe? E com certeza ainda é algo que seria servido junto com café, certo? Você vai entrar no café e provavelmente vai comer alguma coisinha, depois toma uma xícara de café e uma de absinto. O louche ainda é muito popular. Mas nos Alpes suíços, a questão do açúcar nunca foi realmente enfatizada de nenhuma forma. Raramente o absinto era servido com açúcar, o absinto era servido gelado. Muitas vezes, sabe, especificamente porque você está em clima frio. Então, culturalmente, tem isso. Outra coisa que acontece culturalmente e que você pode achar interessante também é isso. Na região da Floresta Negra, na Alemanha, fazer trilha sempre foi muito importante. Isso se relaciona à sua mitologia, contos de fadas, e é muito importante nos Alpes suíços. Em todo lugar com nascente, havia uma caixa ao ar livre com uma garrafa de absinto. Durante as viagens, você podia parar, servir absinto e usar a água da nascente para diluí-lo. Que incrível isso, cara. Isso é hilário. Minha esposa e minha filha mais velha faltaram à escola hoje para ir a uma cabana no cais. E então, na Nova Zelândia, DocDOC é o Departamento de Conservação. E nós somos super sortudos porque uma das prioridades deles é justamente trilhas públicas para caminhada e lugares para dormir. Cresci achando isso normal, até ir a outros lugares e perguntar por trilhas e eles responderem, não tem. É tipo, aquela é uma floresta tropical intocada e eu não posso caminhar nela. Assim que você falou isso, eu imaginei você caminhando por 7 horas com seus 3 filhos. Tipo, um deles está super animado e tentando ir na frente, o outro está arrastando os pés e não quer ir. Tipo, você está encharcado, molhado, chega na cabana e veja só, tem uma garrafa de absinto esperando por você lá. Certo? Só esperando você. Sim, a gente tem todas aquelas pequenas coisas de biblioteca. Não sei se aí tem isso, onde as pessoas fazem pequenas caixas, tipo bibliotecas livres. Pega um livro. Você devia ter tipo uma seçãozinha ali com uma garrafa de absinto, sabe? Se estiver tendo um dia difícil, toma um por nossa conta, esse tipo de coisa. Então sim, é isso. Talvez eu faça isso. Tô vendo que as engrenagens estão girando aí. Eu poderia me meter em muita encrenca por isso. Vai estar na oficina na semana que vem. Hilário. Então você mencionou mais hortelã-pimenta, isso me interessa. O que você acha? Qual é a ideia aí? Por que eles colocariam mais hortelã-pimenta agora? Isso é só uma mudança de gosto? É para equilibrar, como você disse, o fato de que não há ervas maceradas nos botânicos nos produtos finais? Isso é muito disso, é bastante mesmo. E também a hortelã-pimenta fica naquele meio termo entre o doce e o salgado, né? Então ela pode ir para os dois lados, qualquer direção. Historicamente, a hortelã-pimenta era comum no absinto dos anos 1700, mas aqui você aumenta a quantidade, provavelmente devido à ausência de coloração. Acho que precisaria pesquisar mais sobre hortelã-pimenta para afirmar com certeza. Pela minha experiência usando, ela também é um pouco. Eu chamo isso de pontes de sabor. São aquelas coisas que se complementam, mas também acabam se destacando de certa forma. Sabe, é muito raro, se você destilar hortelã-pimenta sozinha, é muito raro você realmente obter hortelã-pimenta se não tiver algo junto. Para dar contraste, não fica com gosto de hortelã-pimenta, mas ao juntar com anis, que é doce, é como adicionar açúcar à hortelã-pimenta. Quando você reduz, faz óleo disso e assim por diante, isso vai ter um efeito. Então, agora, vou te dizer isso sobre a hortelã-pimenta. É um pouco estranho, porque onde tudo é cultivado, obviamente afeta as coisas. E qual variedade é, obviamente, afeta as coisas. E a quantidade usada afeta as coisas. A hortelã-pimenta pode ficar um pouco metálica de vez em quando, então isso é algo para se ter em mente se eu pudesse usar isso. Então pode ser realmente bom, ou pode ser um pouco como colocar uma moeda de cobre na boca. Pode ficar estranho rapidamente. Então, não faço ideia do porquê, mas a primeira coisa que você disse
Desculpa. A primeira coisa que veio na minha cabeça quando você falou isso foi: eu sinto que secar a hortelã vai ajudar com isso e eu não sei por quê. Tipo, isso faz algum sentido para você? Faz sim, faz sim. E a maioria dessas plantas eram secas, mas vou te dizer, também não era incomum. E se você for secar a hortelã, aliás, temperaturas baixas, devagar, devagar, sempre devagar. Então, a maioria dessas plantas, quando estavam secando, iam para esses celeiros ventilados. Mas elas iam para o andar de cima, onde ficava o mais quente possível. Mas eles mantinham o sol longe delas, então nada de luz. E o mais devagar possível, sem ar forçado, nada desse tipo com o absinto. Outra coisa que devo mencionar. Presumo que isso sempre aconteceu, não sei ao certo, mas disso eu tenho certeza. Durante esse período, ficou um pouco mais comum, pelo menos entre os produtores caseiros, adicionar também absinto fresco, junto com o absinto seco. E geralmente era assim, sair no começo do ano, na primavera, quando o absinto começa a brotar. Os brotos estão bem frescos, você corta e usa. Não sei quão antiga é essa prática. Com o absinto seco do ano passado, isso mesmo? Então você usa o absinto seco do ano anterior e também os brotos frescos da primavera? Isso mesmo. E eu não sei quanto disso é. Eu não tenho anotações sobre quantos gramas são, ou algo assim. Sempre tive a impressão de que é mais assim, tipo, isso vai dar um toque a mais, sabe? Só jogando alguns pedaços ali, só para dar uma impulsionada, esse tipo de coisa. Certo. A gente tem o absinto seco, mas agora tem absinto no arbusto, né? A gente pode usar. Então por que não usar? Quando ele cresce bem do lado do seu, cresce bem do lado do seu alambique lá fora, você pode usar também, sabe? Com certeza, cara. Interessante, beleza? Então, em termos do geral, saindo um pouco do lado da produção e indo mais para o lado da experiência de beber mesmo. A primeira coisa, obviamente, é que não vai ser verde ou marrom no copo. O que em termos de aroma, sensação na boca e sabor, vai mudar agora que estamos passando para o Le Bleu? Sim, então curiosamente você tem duas coisas. Então, apesar de ser um pouco mais salgado que o Belle Époque devido ao absinto mais presente, mesmo em menor quantidade, também há uma doçura ou algo parecido com bala. Porque anis estrelado e erva doce já eram comuns no absinto, certo? É uma questão de encontrar esse equilíbrio. Você pode ver, na verdade. Já vi registros de produtores usando só anis estrelado e erva doce naquela época, em vez de anis verde. Suspeito que isso não era bem visto na maioria das vezes, mas acontecia. Se isso é o que você tem. Exatamente. A outra coisa que acontece é que você precisa depender dos seus botânicos para toda a sensação na boca. A raiz de alcaçuz estará nesta destilação, mas não será usada como pasta ou algo semelhante. Como eles faziam na Belle Époque, ela vai para a destilação para dar sensação na boca, junto com raiz de angélica e semente de angélica novamente. E o motivo disso é porque eles não estão mais usando conhaque, na maior parte das vezes, para destilar o destilado. Agora estamos totalmente na era industrial. Eles não querem ter problemas com evasão fiscal, que é o que estariam fazendo se produzissem seus próprios álcoois base. E se o objetivo é ter uma paleta em branco para pintar ou uma tela em branco para criar sua pintura, a farmácia ali na esquina está vendendo álcool neutro de beterraba com alta graduação. É isso que vamos comprar. Vamos pagar os impostos, assim ninguém dirá que estamos fraudando o governo. Depois trazemos isso de volta. Não vamos fazer nada com ele, além de modificá-lo com botânicos. E voilá, realmente, se não estivermos vendendo, entre aspas, não estamos infringindo nenhuma lei. Certo. Então isso é só mais uma outra parte desse tipo de acordo não dito entre, ei, yo, é ilegal, mas ninguém vai bater na sua porta. Mesmo sabendo disso. Com certeza o farmacêutico saberia, sabe? Assim como o constrangimento de um adolescente entrando e fingindo que não está. Como se ele não estivesse olhando para as camisinhas, o farmacêutico sabe. Ele sabe, ele está de olho. Certo, 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 certo. E ele sabe disso. Pode ser um pouco suspeito. Mas ao mesmo tempo, a melhor coisa a se fazer nessa situação é simplesmente dar umas camisinhas para o cara. Exatamente. Eles também vão produzir um destilado de qualidade.
outra certeza sobre os Alpes suíços e o absinto de lá ainda existem atualmente. Existe a marca La Clandestine, que é ótima, mas geralmente tem teor alcoólico mais baixo do que eu prefiro. Eles engarrafavam com teor alcoólico mais próximo de 120, 110, até alguns tão baixos quanto 108 naquela época. Isso não era incomum. Mas, novamente, isso é algo que você também vai diluir com água. Mas você também está bebendo isso durante o seu dia de trabalho, certo? Isso é só para te tirar do seu... Tipo um cigarro, basicamente. Mas existem vários absintos suíços que descendem desse estilo e que ainda existem até hoje, sem dúvida. E eles são muito representativos do que acontecia naquela época. Na verdade, muitos deles conseguiram obter sua licença, apesar do fato de que a lei sabia que eles estavam burlando a legislação. Eles guardaram os recibos da compra de álcool por anos, e isso é verdade. Você pode verificar e pesquisar. Muitos fizeram isso. Quando eles solicitaram suas permissões, também apresentaram recibos de todo o álcool, de toda a suposta destilação ilícita de absinto que eles tinham feito antigamente. Então, eles se precaveram e isso funcionou lá, embora eu não saiba se daria certo nos Estados Unidos. Todos sabiam que fazia parte do nosso trabalho. Isso é incrível. Então você mencionou algumas vezes a ideia de que o absinto está mais presente, mesmo tendo menos absinto. E isso é só, acho que eu meio que perdi o que você estava dizendo, mas acho que você estava dizendo, é só porque você não está cobrindo isso com doçura real e com o sabor real na boca de tudo que é destilado. Não há saturação. A outra parte disso é que você está reduzindo o seu anis. Então, na época do auge, quando você usava algo como 200, 250 gramas por galão, agora você está usando talvez algo como 150 gramas por galão, certo? E parte disso pode ser anis estrelado. Então, embora o absinto tenha sido reduzido, todo o resto foi meio que equilibrado um pouco mais, certo? Você busca complexidade, mas não busca decadência. Basicamente... Sim, ok. Isso é um ótimo descritor. Acho que isso resume muito bem o meu... Na cabeça, é parecido com o que eu buscava, certo? Eu queria a doçura e a sensação na boca, mas não que fosse enjoativo. Eu também queria evitar que ficasse enjoativo. No dia a dia, eu sempre preferi aquele estilo suíço, sabe? Se existisse um absinto para tomar todo dia, esse seria o estilo para tomar todo dia. Eu acho que, para a maioria das pessoas, sinceramente, sabe? E não precisa ser nada incrementado. Às vezes o velho avô só precisa ser o velho avô. Então, certo, eu te entendo, Hilário, beleza, cara. Então vamos meio que mudar o... Bom, antes de mudarmos a conversa para, tipo, como a gente recriaria isso nos tempos modernos com o equipamento que temos e o que está disponível? Há algum aspecto da história que eu esteja omitindo e que você considere relevante cultural ou historicamente para o espírito? Sim, então... Outra coisa para se ter em mente é que isso também era para a época muito, muito importante. Então aonde queremos chegar? Quando em 1910 eles proibiram o absinto? Estamos prestes a entrar em uma guerra mundial, certo? As coisas estão prestes a ficar realmente assustadoras. Uau, A Primeira Guerra Moderna de verdade está prestes a acontecer em uma escala que nenhum de nós jamais viu antes, certo? E isso é exatamente como foi para os homens de Napoleão no passado. Essa é uma forma de lidar com isso, sabe? Estamos falando dos suíços. Eu não tinha notado isso, é verdade. Exatamente. Então, existe uma palavra grega, teriaki. Então, teriaki é como... Imagine que é como um antídoto ou um antiveneno, mas não significa exatamente a mesma coisa. Significa aquilo que tira a parte ruim, certo? É isso que a palavra teriaki significa. Este é o teriaki deles. É isso que é. Outra coisa que isso faz para culturas ao redor do mundo, e até mesmo aqui nos Estados Unidos em particular, é que, por exemplo, alguns dos nossos grandes escritores, como Hemingway, que fez de tudo para conseguir absinto suíço ilícito porque sabia que era de alta qualidade.
Agora, eu não sei o quanto Hemingway se importava, porque ele também bebia um absinto cubano bem ruim na época, mas com certeza ele fez questão algumas vezes de ir atrás, achar absinto suíço, e sei que ele escreveu mais que algumas palavras. Enquanto ele bebia absinto ao estilo suíço, ele também comprava um pouco de absinto espanhol na época. Mas é essa tradição que mantém as luzes acesas para a maioria. Não consigo imaginar, talvez tivesse algum cara estranho em Nova Orleans, destilando absinto legalmente, mas não consigo imaginar. Nos Estados Unidos tinha muita gente só esperando a chance de destilar um absinto ilícito. Sabe, até mesmo as grandes empresas tipo a Herbicente mudaram de absinto para Herbicente, então já não era mais a mesma coisa. Entendi o que você disse. Então, se não fossem os Alpes suíços, o mundo teria perdido o absinto. Sem dúvida é o verdadeiro absinto. Realmente acredito nisso. Com certeza, porque eu acho que ele realmente desapareceu na França. De verdade. Eles foram completamente substituídos pelo pastis, sabe? E parece uma coisa tão simples. Bem, pastis é só absinto sem artemisia. Não, não é bem assim. E sabe, um produtor de pastis pode ter pensado, bem, eu preciso fazer alguma coisa. É como dizer que é gin, mas sem zimbro. Tipo, bem, é isso que faz o gin ser gin. Acho que até as evidências mostram isso. Se você olhar para os produtores que se mudaram da França para a Espanha, quando chega nos anos 1980, aquelas absintos que estão saindo da Espanha têm uma reputação péssima, péssima. Isso ocorre porque esqueceram como fazer e não tem mais quem ensine. E isso não acontece só nos Alpes suíços. Você tem essa longa tradição, mas também tem a tradição do que alguns poderiam chamar de o jeito certo de fazer. Certo? Agora você tem alguns séculos de experiência nisso. Então ainda existe alguém que pode verificar como pelo menos esse estilo é feito, sabe? E ainda tem qualidade, ao contrário de, por exemplo, você acabar em Cuba e estar fazendo algo com rum. E talvez nem seja rum, talvez seja algo como cachaça ou outra coisa. Não é necessariamente a melhor base do mundo para fazer absinto. Ou você está na América do Sul usando pisco, e aí, sabe, a região passa por turbulências. O pisco que você toma já não é o mesmo de antes, e nem se sabe ao certo do que é feito. Então, com certeza, esses caras, eu sempre brinco que a MGP, sabe, eles mantinham as luzes acesas em Indiana, então esses caras estavam mantendo as luzes acesas para os produtores de absinto, de muitas, muitas maneiras. E não acho que o resto do mundo estava, sabe, você não ouve histórias de moonshiners dos Apalaches fazendo absinto, então não é uma coisa tão... Isso fecha o ciclo e volta ao que você disse lá no começo. Em termos de este é o estilo de absinto, e o ponto na história é que salva o absinto. Porque o absinto tinha sido deturpado, e depois uma deturpação de uma deturpação, e então algum espertalhão que só queria ganhar dinheiro rápido em cima de uma deturpação da deturpação, e a proibição cortou tudo isso. Perdemos tudo isso e voltamos à fonte do absinto. Como o que tornava o absinto especial para quem realmente se importava, para os produtores de absinto. Eles se preocupavam, não buscavam enriquecer. E não porque estava na moda. Exato, e isso também serve de lição para destiladores caseiros, remetendo ao que falamos antes, a diferença entre método e abordagem, certo? Não creio que a maioria dos destiladores de absinto nos Alpes suíços, na época, diria que isso tinha relação com o método de destilação, porque todos eles usavam equipamentos muito básicos. Mas, com certeza, as mudanças que são feitas têm tudo a ver com abordagem. E o que você tem à disposição e por que você está fazendo o que está fazendo. E ainda presta homenagem ao que veio antes, certo? Então é isso que eu sinto que era mais importante para eles. O outro lado disso é que, assim como na Belle Époque, você vai ver que havia alguns produtores que mantinham tudo o mais básico possível. E o que eu quero dizer com isso é literalmente absinto, anis e risopo. E só isso, nada mais, certo? Não em quantidades tão grandes quanto faziam na Belle Époque, mas certamente algo bem básico, sabe? Mas isso não é nem de longe tão divertido quanto. Vamos colocar qualquer coisa estranha que o Grahams tenha crescendo no nosso jardim, vamos colocar isso aqui. E isso também está sob essa mesma ideia de qual é o objetivo do absinto, certo? Tipo, É. como aves. Culturalmente, por que estamos fazendo isso?
E não em termos de sabor, mas em termos de experiência de sabor. Por que estamos fazendo isso? Deveria ser um pouco melhor, deveria ter aquele tipo de sensação anestesiante, escorregadia, oleosa na boca. Deveria ser equilibrado, provavelmente deveria fazer lush, deveria ter botânicos suficientes para fazer lush. Se a gente fizer lush, criar lush nesse contexto, usando tudo que conseguirmos encontrar. Fico feliz que você citou o lush, pois não mencionei isso. Eles não produzem tanto lush e não é tão importante quanto na época de Bell. Esses não são luxas tão opalescentes e pesados, ainda têm um pouco de opalescência, mas não chegam a tanto. Não é como olhar para um copo de leite prismático, certo? Não precisa ser tão intenso aqui. O seu luxo não é muito diferente do que se encontra em muitos lugares dos Alpes suíços. E tem outra coisa estranha que eu devo mencionar aqui, e eu já tive boas versões disso e más versões. Também existe um pouco da tradição de voltar para a tintura aqui, onde alguns dos botânicos estão. Isso é um pouco mais moderno, mas ainda assim interessante. Alguns botânicos são macerados e destilados, outros adicionados após a destilação. Isso só ocorreu depois, não naquela época. Mas quando você chega aos anos 60 e 70 e começa a ver as pessoas voltando para tipo medicina espagírica e esse tipo de coisa, você vai ver isso nos Alpes suíços. Como adicionar aqueles brotos de losna ao próprio absinto destilado também, não só pela cor, mas pelo sabor. Agora, esses podem ficar bem medicinais, bem rápido. Mas acho que eles tinham essa leveza para fazer isso porque não estavam tão preocupados com luxo, certo? Era um pouco mais sobre tipo, isso é uma coisa meio medicinal, etc. Tudo fica girando em círculos, você sabe como é, então... Então, uma pergunta técnica para você. Eu fiquei realmente surpreso quando soltei isso no começo desse podcast. Eu te mandei uma foto. Como foi aquilo? Talvez há 6 semanas, quando fiz isso pela primeira vez? E foi o luxo mais pesado que eu já tive. Tipo, eu reduzi ele só até 35 e você não conseguia ver através dele. Agora que ele ficou descansando por 6 semanas, ele ainda está soltando luxo, mas não tão pesado quanto antes. Qual é o motivo disso? E eu também estava usando água gelada. Eu tinha água gelada aqui. Isso é porque tudo que estava em solução, tipo, não tem mais nada daquele material em suspensão, está tudo realmente dissolvido, tipo, porque ficou lá por tanto tempo. Ou... Sabe, isso é uma pergunta muito boa, mas uma coisa que eu não te perguntei, então, você usou raiz de alcaçuz nisso? Não, raiz de alcaçuz? Não. Ok, então na verdade... Não havia raiz nenhuma. Sim, então a Anetol vai soltar, mas não vai soltar muito forte. Na Belle Époque, muitas vezes nem destilavam a raiz de alcaçuz com o absinto, faziam apenas uma pasta. Eu não consigo. Eles tinham um nome para isso, não consigo lembrar qual é, mas eles misturavam isso junto. Mas é isso que mantém o luxo em suspensão, porque tem muito óleo na raiz de alcaçuz. Isso é uma parte importante para manter aquele luxo tradicional da Belle Époque e deixá-lo bem denso, sabe? Tipo, quando eu fiz aquele absinto preto, uma vez que começou a clarear um pouco, parecia yuhu. Quando você diluía, parecia leite com chocolate. Era bem grosso. Então sim, é bem comum usar isso como um tipo de fixador quando se trata do seu luxo. Agora, deixa eu reformular isso. Então, aqui vai uma pergunta para quem está ouvindo e talvez alguém possa responder isso. Normalmente, ao soltar o luxo do absinto, a saponificação faz com que ele fique solto por meses, certo? Você poderia deixar em um copo coberto por meses, que ele continuaria solto. Acabamos de fazer um absinto que tem a maior carga botânica que já fiz no velho sítio e ele fica turvo como um copo de leite. Quero dizer, é um luxo bem escuro. Bem escuro. Se você deixar do lado de fora por cerca de 1 hora, ele vai perder o luxo. Ainda não descobri isso, então não faço. Se alguém como Ted Bro ouvir isso, vai pensar, esse idiota me venceu numa competição, mas não sabe tanto assim. Tirem os prêmios dele. Certo, enviem os troféus dele agora. O único palpite que eu teria é que grande parte disso, na verdade, não é realmente saponificação. É literalmente só porque você colocou tanta coisa ali dentro.
Em uma solução, você reduz o teor alcoólico, que é o que está dissolvido ali, e ele não consegue mais segurar. É só que basicamente está precipitando no copo, certo? E o ato de colocar a água é um choque para ele. Se você deixar descansar por um tempo, ele vai se dissolver de novo aos poucos. Tipo, quero dizer, acho que é mais parecido com ferver a água do caldo de cana para fazer açúcar. Sabe? Não muda a composição química, só cristaliza, tirando da solução. Essa é minha única suposição. Cara, Faz sentido. Só que foi a única vez que vi alguém fazer isso. Nunca tinha visto isso acontecer antes até então. Então, mas quero dizer, eu entendo, tipo, acontece bastante quando faço gin, quando diluo, ele fica turvo e aí você deixa descansar na garrafa. Se estiver no limite de diluição, um pouco abaixo do ideal, é só deixar descansar por 2 semanas que volta a ficar cristalino. Louco, beleza, cara. Então, como a gente faz? Como a gente faz para reproduzir isso? Como podemos experimentar esse tipo de absinto por conta própria? sim. Então eu acho que começar com algo entre, vamos dizer, algo entre 80 e 100 gramas de losna é um bom ponto. Ah, Para que tamanho de lote isso seria por galão? isso, por galão, isso, vamos. Também. Tem bem menos, sim? Então, sabe, comparado a 120, etc., e até mais para alguns desses, quero dizer, algumas das épocas de ouro eram insanas, a quantidade que eles colocavam naquilo. Mas então 100 ou 80, entre 80 e 100 gramas por galão de losna, digamos algo em torno de 150 gramas de anis e 150 gramas de funcho, ambos separadamente, certo? Você pode até colocar um pouco mais de funcho do que de anis, porque você quer um pouco desse sabor mais salgado. A estrela e o anis podem ser componentes ali separados, talvez em torno de 30 ou 40 gramas por galão. É uma dose bem generosa de estrela e anis. Você pode substituir parte do anis verde por anis estrelado, se preferir. Como é produção clandestina, faça como quiser. Você pode substituir todo o anis verde pelo estrela e anis, se preferir. Se gostar, certamente vai querer raiz de alcaçuz também. Não precisa ser muita coisa, só um pouco para servir como um aglutinante. Novamente, porque você vai usar, ou deveria usar, um álcool base que seja bem próximo do neutro, sabe, o mais próximo possível de 190. Obviamente, hoje em dia, você não pode ir na farmácia e comprar álcool 190. O que seu equipamento suportar é o ideal para chegar próximo ao estilo. A raiz de alcaçuz serve tanto pela sensação na boca quanto por outros motivos. Então, digamos 3 gramas por galão de raiz de alcaçuz, ou até 2 gramas, uma quantidade razoável e bem pouca. Sim? Risopo, você vai usar talvez isso. 10 a 15 gramas por galão erva cidreira, 10 a 15 gramas por galão. Você pode aumentar um pouco mais, se quiser, talvez até 30 gramas por galão coentro, provavelmente na faixa de 10 a 20 gramas por galão. Não precisa estar tudo em uma receita só. Estou sugerindo opções para que cada um inclua ou retire o que quiser. Isso é menos estruturado que outras coisas. Limite superior e inferior, certo? Níveis acima e abaixo para qualquer um em verde. Não precisa ser todas essas plantas. Pode misturar desde que tenha um absinto, certo? Então, só para esclarecer, acho que o que você está dizendo para quem está ouvindo é que você não escolheria o limite superior para cada uma dessas plantas em uma receita, certo? Você ficaria com uma carga muito pesada de botânicos. Se fizesse isso, Sim. Ou se eu fosse alguém que não gosta de coentro, o coentro não estava em toda a Suisse Blanche, certo? É muito menos. Sabe, você pode meio que substituir por outras coisas. Raiz e semente de angélica, muito comuns nos Alpes suíços. Então qualquer coisa entre com a raiz, talvez 2 gramas por galão, com a semente, até 10 gramas por galão. Seria o que é muito, tipo, você nunca usaria tanto assim. Você ficaria mais próximo de 2 de novo, dependendo do que você procura. A hortelã verde ou a hortelã-pimenta, então de 10 a 20 gramas por galão na hortelã-pimenta, você pode usar essa quantidade.
Muitos desses personagens secundários, desde que o absinto, o anis e o funcho estejam em destaque, e o isopo também, essas coisas secundárias podem variar. Normalmente, desde que não sejam raízes, entre 10 e 20 é um bom ponto de partida para muitas dessas coisas. Então você não precisa de muito delas. Aqui. Tento lembrar de outras coisas comuns daquela época para incluir. Mencionamos erva cidreira, mencionamos hortelã-pimenta, mencionamos raiz e semente de angélica, hortelã-pimenta, ou raiz de alcaçuz, anis, funcho, losna, limão. Ocasionalmente tinha camomila, essa é outra coisa, camomila, então isso é um excesso, uma coisa sofisticada que eles costumavam fazer com frequência. Você pode macerar camomila se quiser, mas ela tende a ficar com gosto de meia molhada, de meia suja. Não é totalmente bom. Perde um pouco o floral. Sim, ela é boa no caminho do vapor, mas é preciso saber usar e ficar atento à quantidade. Se for colocar isso no caminho do vapor, escolha um caminho que possa ligar e desligar. Porque o que vai acontecer é o seguinte. Estilo cut ahead. Correto, você pode pular o que quiser. Porque você vai evaporar todos os voláteis dessa camomila muito, muito rápido. Então você vai querer pular as cabeças. E aí, assim que você cortar para os corações, deixe correr só algumas gotas para tirar um pouco dos olhos dali e tirar um pouco daquele sabor estranho. Depois, abra o cesto de gin e infunda sua camomila. Fico hesitante em dizer quanta camomila usar, porque nunca vi isso escrito como uma quantidade exata. É mais uma questão de usar o seu bom senso, então não quero atrapalhar ninguém com isso. Usamos camomila no Le Bleu da Spirits of French Lick, mas não lembro a quantidade exata que usamos. Usei bastante camomila e deixei o cesto ligado por cerca de 15 minutos. Quero dizer, foi rápido, e eu estava em um alambique de 350 galões, então 15 minutos é rápido. Então, foi bem assim. Acho que se você faz desse jeito, de certa forma dá para fazer, então não importa, né? Você pode adicionar muita camomila, rodar por 15 minutos e depois misturar ao produto final. E se sobrar muito, você guarda para os próximos 3 lotes de absinto. E quando você usar a camomila, aliás, outra coisa que eu devo avisar todo mundo, se você usar camomila ou qualquer outra coisa, no cesto de vapor com absinto, os olhos ficam bem concentrados ao usar esse método. Não se assuste se você olhar para o licor em grande quantidade e perceber um tom amarelado nele. Não está estragando, não está fazendo nada estranho, só está puxando um pouco dessa cor. Talvez você esteja indo um pouco rápido demais, mas isso é bem comum. E se você tirar um copo e olhar, nunca vai ver esse tom, ele nunca vai aparecer. E o mesmo acontece com a época do Belly também. Quando você estiver destilando isso, você vai ter 2 frações diferentes de calda. Você vai ter uma fração de calda alta, que você vai separar para a sua próxima destilação, ou, para a redestilação, potencialmente, se quiser, ou para a próxima destilação. E definitivamente, se você não guardar essa calda alta, guarde a calda baixa, o blanquete. Os óleos se acumulam e o tubo chega a um ponto em que não consegue mais mantê-los em suspensão, ou o condensador falha e tudo fica turvo. Cada gota disso precisa ir para a sua próxima destilação. Tudo mesmo, toda essa parte turva. Então, só para esclarecer, você faz o corte das cabeças, pega o coração, que é isso aqui. Isso vai para as garrafas nesta destilação. Depois, as caldas altas, reaproveitadas para recuperar o álcool e usadas na próxima destilação de refluxo. Ao preparar a próxima vodka, ela pode ter um leve sabor de absinto, mas quem liga? Fazendo vodka, você também faz absinto. E então as caldas baixas são meio que... Isso está mais alinhado com a tradição do rum, ou até mesmo com aquele lance do bourbon, tipo moonshine, onde a gente coloca isso de volta na próxima destilação. Para o sabor de caril, o sabor residual, você vai acumulando, e eventualmente esse sabor começa a transbordar para o corte do coração, em vez de voltar para as caldas. Seu mestre, sua maceração. Eu também deveria mencionar isso. Mesmo usando etanol a 190 proof, você vai diluí-lo para 170 como antes. Você vai macerar a 140 graus como antes, por cerca de 1 hora ou o tempo necessário para manter essa temperatura.
A maceração, se você estiver colocando botânicos no alambique, 24 horas é bom, se você não puder colocar os botânicos no alambique. Deixe descansar cerca de uma semana antes de redestilar. E se eu fizesse meu próprio álcool em casa para isso? Acho que o que eu provavelmente faria seria apenas uma fermentação de açúcar, mas o que eu faria especificamente seria evitar comprar açúcar de cana. Então, aqui nos Estados Unidos, e eu não sei se aí é igual, Jesse, é realmente difícil de encontrar. Tipo aquelas coisas chamadas açúcar de beterraba. Se você for no Walmart ou outro lugar assim, geralmente tem. O açúcar de cana tem uma seção própria, enquanto o chamado açúcar de mesa geralmente é só de beterraba. Normalmente, aqui nos Estados Unidos vem em um pacote azul. Usaria esse açúcar de mesa como base, pois é basicamente açúcar de beterraba. Vai te dar o mesmo resultado se você conseguir chegar a 190 do que você teria destilando beterraba. Basicamente, É interessante. Eu procurei açúcar de beterraba. Pro último episódio não consegui encontrar. Mas eu tentei. Acho que recebi alguns comentários dizendo: na verdade, você consegue encontrar, só precisa procurar por isso. Então vou voltar lá, dar uma olhada nesses comentários e ver se consigo. Se não me engano, acabei usando açúcar de cana e depois coloquei beterraba assada junto. Na verdade, acho que isso resolve. Tinha até um gosto até que bom. Sim, deu um toque meio terroso pra ela. Isso foi nos Estados Unidos antes de toda essa coisa da Covid acontecer. Você podia. Era fácil encontrar açúcar de beterraba e durante a Covid parecia mais lógico usá-lo no açúcar de mesa. E vamos simplesmente acabar com essa coisa extra que temos, porque os estoques são o que são, certo? Vamos colocar isso no mercado. Mas eu sei, se você está nos Estados Unidos, e talvez eu esteja errado sobre isso, mas acho que é de onde você pode conseguir. Se você está procurando açúcar puro de beterraba, tenho quase certeza de que a Rural King é praticamente o único lugar que vende isso, e é tipo da marca Pioneer Wood Woman ou algo assim. Ela vem em uma embalagem rosa e você vai pagar mais caro por isso. Por um açúcar que na maioria das vezes não é tão bom para usar na destilação, pelo menos na minha experiência. Então tenha isso em mente, você vai pagar pelo desprazer. Se eu tiver que imaginar que estamos destilando isso até 190 e depois jogando uma tonelada de botânicos e então destilando de novo. Açúcar de cana não é o fim do mundo, certo? Isso não prejudica. O que você busca é neutralidade, basicamente. Então sim, esses álcoois de grau médico, mesmo naquela época, eles, já tinham dominado há muito tempo as colunas de fracionamento e todas essas coisas. Então, não sobra muito sabor. Na verdade, eu diria que se você deixasse um pouco mais bruto, talvez rodasse seu alambique mais rápido. Você vai redestilar de qualquer jeito. Eu não acho que você não precisa ser incrivelmente habilidoso para fazer esse álcool neutro, porque o que eles compravam dos boticários era considerado etanol de grau medicinal. Então eles não se preocupavam com o sabor, de forma alguma. Certo, estou com você. Beleza, legal, cara. Tem alguma diferença no lado da destilação? Quero dizer, em relação aos tipos de alambiques que eles estavam usando naquela época, eles tinham mudado? Em relação aos cortes, tem alguma diferença baseada na receita? Então, igual a qualquer vez que você está redestilando algo de alta graduação alcoólica, certifique-se de que está abaixo de 80 proof quando for redestilar, certo? A outra parte disso é... No que diz respeito aos alambiques, meio que o céu é o limite aí. Eu diria que a grande maioria dessas pessoas está usando alambiques tradicionais de lambique, e talvez algo muito mais básico. Os mesmos alambiques ali na fazenda, o mesmo alambique na mesma fazenda, de 300 anos atrás, mais ou menos, ou 200 anos atrás, eu acho, nesse caso. A outra parte disso é que eu acho que você poderia usar alguns enfeites e firulas, se quisesse. Uma cesta de gin ou algo assim. Outra coisa foi que, com o fechamento das destilarias de absinto, muitos equipamentos ficaram disponíveis no mercado. Interessante. Então, e dependendo do tamanho do seu negócio, E certamente, se você está administrando uma fazenda que fornecia losna para a França durante a Belle Époque, você tem algumas coisas para trabalhar. Talvez queira algo um pouco melhor para dar um impulso. Para totalmente não vender álcool? Certo. Eu também suspeito.
Devia ter alguns desses caras que eram jogadores mais altos, que talvez estivessem trazendo um pouco de conhaque da França como base, ou talvez até misturando esse conhaque também com o açúcar de beterraba deles. Esse é o mais próximo de um absinto moderno possível, sem ser totalmente moderno ou americanizado ou qualquer outra alteração. Esse aqui, você tem um pouco mais de liberdade para brincar com ele. Então, é isso. Legal, bom, é isso. Na verdade, esse é um bom ponto. Alan, acho que cobrimos praticamente tudo o que precisávamos em relação ao azul. Mas em relação à história da Absinto, um pequeno teaser do que podemos fazer no próximo podcast desta série. Há outro absinto histórico para comentar, ou agora estamos entrando? Isso já é basicamente o absinto moderno sobre o qual vamos falar a seguir? Acho que o próximo é o absinto moderno. Acho que a única coisa que fica no meio é a relegalização, que já mencionamos várias vezes. E então Tedbro merece todo o crédito pelo que fez, junto com um grupo de destiladores caseiros que colaboraram com ele. Eles também eram apaixonados pelas mesmas coisas que ele. Queria ter um nome para eles, mas não sei se chegaram a ser organizados para isso na época. Mas certamente eu também não quero que seja dado um nome para isso. Sim, alguns deles ainda estão por aí, com certeza, tão esquisitos quanto você poderia imaginar que seriam. Eu diria isso. Se a ideia do TED é fazer cromatografia gasosa, descobrir o que ocorria na época de Bell, analisar as variedades, reproduzi-las, criar uma linha de bebidas baseada nisso e desenvolver uma versão americanizada com menos losna, entre outros. O que vem depois disso, certo? E um monte de absintos ruins apareceram entre 2007 e 2012, 13, 14 e assim por diante. Agora estamos no período em que podemos transformar isso em algo real. As pessoas estão um pouco mais aventureiras em relação a bebidas. Como fazemos isso? Ainda assim, prestar homenagem ao que aconteceu antes, mas ter a abordagem certa de novo, a abordagem e o método corretos, porque precisamos entender o básico. Mas qual é a abordagem do absinto moderno? Qual deveria ser a abordagem? E eu não acho, eu vou dizer isso. Eu não acho que isso deva ser considerado nem de perto tão amplo quanto algo como gin ou aquavitae. Eu acho que isso acontece porque vem de uma tradição de tinturas e o uso dos botânicos é muito voltado para o lado medicinal das coisas. Eu acho que existem certos parâmetros que você precisa seguir, mas ainda assim há todos os tipos de botânicos e todos os tipos de corantes que se encaixam nessa mesma família. Ingredientes tipicamente americanos, ingredientes tipicamente da Nova Zelândia, sabe, Austrália e assim por diante. Coisas que você pode fazer para dar o seu toque pessoal, tão criativo quanto qualquer coisa que acontece no universo do gin e do aquavit. Eu não acho que seja tanto assim. Será que queremos um produtor de absinto que usou só 2 gramas de losna por galão? É isso que vamos ter? Se você tratar isso como gin, e eu não acho que seja o caso, então é absinto. Então... Não, eu entendo. E quero dizer, até mesmo no mundo do gin é assim, né? Tipo, 50% dos botânicos deveria ser zimbro. Bem, isso não está presente em muitas coisas que são rotuladas como gin, né? Isso simplesmente não é verdade. Mas eu entendo o que você está dizendo, cara. Tipo, o que veio na minha cabeça foi que a gente tem uma planta chamada Kawa na Nova Zelândia. É uma folha grande em formato de coração. Ela tem um gosto meio apimentado, meio resinoso. Acho que essa seria a palavra. Com uma qualidade herbal bem interessante e que tradicionalmente era usada para muitos remédios pelos Maori na Nova Zelândia. Ela fica com uma cor verde bem legal quando você a macera. Então ninguém nos Alpes suíços jamais teria usado Kawakala. Mas se, em vez de tentar fazer absinto suíço, a gente adotar a abordagem do absinto suíço, eu tenho um arbusto crescendo no meu quintal, certo? Isso é perfeito. É isso que ela tem, uma conotação de saúde e medicina. É tradicional da terra aqui, cresce em todo lugar. Isso faz sentido? Com certeza, 1.000.000%, quero dizer. Eu entendo o que você está dizendo, cara. Mesma coisa. Quero dizer, você mencionou há muito tempo também. Cara, você me falou provavelmente no primeiro episódio que a gente fez sobre isso, foi isso.
praticamente. Em qualquer lugar do mundo que você for, vai encontrar uma planta que não é a grande losna, mas que vai ter um gosto parecido. Ela deve crescer de forma similar e provavelmente terá alfa-tujona. Deve ser parente, com certeza. E desde que você me disse isso, a ideia de encontrar algo assim, tipo, existe algo assim na Nova Zelândia? E, segundo, existe um remédio. Como é o gosto dele quando você o destila? Aposto que está em todo lugar. Depois que descobre o que é, Ela cresce como mato. eu sei que na Austrália uma pessoa entrou em contato comigo através de uma peça de cada vez. Uma vez. Na verdade, existe um tipo de losna, que é uma árvore, e cresce na Austrália. E eles estavam perguntando sobre o uso disso. Eu disse, sabe, eu faria uma pesquisa sobre isso e veria qual é o uso medicinal, quais as dosagens e todas essas coisas. Mas se for considerado seguro para o consumo humano, então sim, não vejo por que você não usaria, sabe? Quero dizer, o pior que pode acontecer é você experimentar e o gosto ser horrível, certo? Certo, exatamente. Concordo com você. Sobre a abordagem, vou dizer algo que acho interessante para as pessoas. A gente usa o álcool, ele aproxima as pessoas, né? Passamos muito tempo dividindo as pessoas em categorias. E sabe, você se dá bem com algumas pessoas, com outras não, tem motivos para gostar delas, motivos para não gostar e por aí vai. Mas será que existe mesmo, tirando a questão geográfica, tanta diferença assim entre o que você chamaria de uma bruxa vovó nos Alpes suíços e o que você consideraria um xamã em Oaxaca, por exemplo, ou talvez, sabe, alguém na América do Sul ou alguém usando calêndulas que fazem a mesma coisa? Tipo, se eles tivessem acesso a calêndulas nos Alpes suíços, provavelmente teriam usado calêndulas. Alguém, algum idiota como eu, teria dito: sabe de uma coisa, eu quero um absinto amarelo. Por que eu não iria querer um absinto amarelo ou laranja? Totalmente, cara. Não, eu concordo completamente, concordo totalmente. Beleza, cara. Isso foi sensacional, como sempre é. Mal posso esperar para mergulhar nisso e dar um empurrão para quem ouviu até o final. Ei, a gente agradece e valeu por isso. O plano de todos esses é fazer o podcast. A, porque são muito interessantes, e B, porque posso explorar a mente do Alan e captar todos os detalhes. Depois, como fazer um vídeo, isso de eu fazendo esse absinto, então estou realmente ansioso para experimentar isso. Infelizmente, acabei não te enviando o absinto dos anos 1800, cara. Eu planejei fazer isso e quando percebi já tinha bebido tudo. Bem, isso acontece, sabe? Já fiz isso antes também. E vou te dizer, estou ansioso para quando você vier para cá. Porque eu tenho algo no Old Homestead que, vou ser honesto com você, vou te contar, isso pode te animar. Então a maioria dos destiladores, você sabe, eles lançam um produto e as pessoas fazem uma entrevista com eles ou algo assim. Eles perguntam: "O que te inspirou a fazer isso?" E sempre recebem uma resposta longa e filosófica, porque é preciso parecer bem diante do público. Então, pode ser que eu tenha errado feio. Eu posso ter realmente estragado uma receita de absinto em relação à quantidade de botânicos e esse tipo de coisa. E aí tive que redestilar e tentar consertar, e estraguei de novo. E aí na terceira tentativa eu pensei: sabe, isso realmente precisa ser aquilo que você planejou que fosse? Você tem uns 30 litros disso, não é muito, tanto faz. E se a gente simplesmente seguisse em frente e levasse isso ao máximo, o que eu tenho é o que eu chamo de absinto de responsa. Então isso aqui é tudo em que o Bel Époque era, mas com um monte daquela característica amarga, sabe, bem marcante. Tipo, você não vai sentar e beber muito disso, mas vai tomar uma taça e vai passar uns 30 minutos com essa taça pensando: o que é isso? O que está acontecendo, né? E de um jeito muito bom, tipo, eu vou lançar isso. Vamos chamar de leão, é assim que vai se chamar. Vai ser colorido com calêndulas. Nunca mais vai ser feito de novo. Porque eu não conseguiria repetir, mesmo que quisesse. Então, mas é a sua própria estranheza, que vai existir, é isso que eu posso dizer, vai ser uma coisa. Então, Cara, isso parece incrível. Como eu posso dizer? Sim, se todo mundo fosse perfeito, você não cometeria erros, certo?
Mas ao mesmo tempo, se ninguém nunca cometesse erros, nada novo jamais seria criado. Você está absolutamente certo. Acha que a primeira pessoa que colocou vinho ou álcool num barril de carvalho pensou, vamos fazer isso porque é delicioso? Não, tenho certeza de que fizeram isso por motivos logísticos e foi um acidente, certo? Um desses barris foi esquecido por mais tempo e alguém pensou, sabe, eu gostei disso. Um amigo me perguntou sobre... Eu acho, pode falar. Foi mal? Eu ia dizer... Eu pensei que só ia dizer. Continue. Estou indo. Segure meio copo de absinto. Tô te falando, cara, essa cafeína, mano, tô pronto? Um amigo me perguntou em um podcast outro dia. A gente estava falando sobre o Old Homestead e eu estava contando pra ele sobre essa aveia defumada, inspirada pelo Pochini, coisa que eu tô fazendo, né? Mas é um sugar shine. E isso, sabe, não tem nada de errado com isso, na minha opinião. Estou usando barris de carvalho queimados no nível 3, embora geralmente use o nível 2 em meus bourbons, ryes, etc. E ele disse, bom, qual foi o propósito ou qual foi a ideia de usar o nível 3 de tosta, porque você sempre usa o nível 2 de tosta? E, sabe, eu pensei por um segundo, fiquei tipo, ok, eu poderia dar uma resposta qualquer de destilaria. Posso tentar adivinhar? Sim, fique à vontade. Posso tentar adivinhar? Sim, alguém bagunçou o pedido. Não, mas chegou bem perto. Bem perto. Eles compraram antes de eu chegar. Agora estão lá esperando. Não posso deixar estragar, preciso usá-los. Não são meus barris favoritos. Mas por que não? Vamos fazer isso, sabe? É defumado, vai aguentar. Isso é incrível, cara, é incrível. Sim, precisamos nos encontrar pessoalmente algum dia, cara. E há 3 semanas participei de um podcast com J.J. Jackson. Preciso encontrá-lo, pois ele parece ser um cara legal. Ele é um grande destilador, uma grande destilaria e para dar o devido crédito, o cara para quem ele trabalha, Christian, é um destilador fantástico, fenomenal. E vou te dizer, não consigo imaginar que ele contratou o J.J. de forma leviana, porque ele é muito parecido com o Christian, muito parecido comigo, ele ama isso. O fato de ele abrir mão da posição de destilar ele mesmo para deixar qualquer outra pessoa destilar diz muito sobre o J.J. Então? Sim, cara, sim, não, eu fiquei impressionado com ele instantaneamente por vários motivos, tipo o conhecimento técnico, claro, essas coisas. Como você disse, o tipo de intenção por trás do que ele está fazendo e os motivos pelos quais ele faz o que faz. Não sei se impressionado é o termo certo, isso me intrigou. Então é isso, cara. Eu sinto que a gente poderia fazer mais uns 3 podcasts e falar sobre qualquer uma dessas coisas que você acabou de mencionar. E eu me divertiria muito. Bem, só mais um comentário rápido sobre ele. Mas ele sabe, participando do programa Moonshiners, ele é um ótimo exemplo do que deveria estar em programas assim, em termos de... Sim. Ele está lá como a representação de um destilador caseiro urbano. Sabe o que quero dizer? Não somos só nós. Não tem tanta gente assim correndo pela floresta fazendo moonshine. Isso simplesmente não acontece. Não é algo que acontece tanto assim hoje em dia. Mas as pessoas que realmente estão envolvidas nisso são pessoas como o JJ, que moram na cidade. E eles fazem isso no apartamento deles, na casa deles, seja onde for. Então, ele é uma ótima representação da cultura de destilação caseira que estamos mostrando em um grande programa de TV. Então? Sim, totalmente. E essa parte me impressionou de 2 maneiras. Estou colocando um pouco de palavras na boca dele. Mas a impressão que tive foi que ele basicamente disse: sim, eu ficaria feliz em me envolver nisso, mas se eu for me envolver nisso, vou ser eu mesmo. Não estou aqui pelo drama, não estou aqui para brigar com as pessoas, não estou aqui para falar sobre quanto dinheiro vou ganhar com isso e como vou fugir de... Tipo, estou aqui para fazer um trabalho de qualidade. Se vocês não quiserem, eu também não quero ficar aqui. Bem legal da parte dele, porque, sendo sinceros, para quem queria entrar na indústria, é uma grande oportunidade. Um ótimo trampolim? Claro, eu faço o que você precisar, só me coloca naquela câmera. Isso mesmo, mais 2. Eu fiquei, como posso dizer, fiquei agradavelmente surpreso que parece que os produtores concordaram com as condições dele.
E deixaram ele ser assim no programa. E ainda o convidam de volta para ser ainda mais essa pessoa. E é meio legal ver um pouco mais desse lado artístico, científico da carne aparecendo no programa e realmente mostrando o que destilar significa para mim. Não, sabe, não basicamente, sabe, a vida secreta das donas de casa, mas com barbas e barrigas de chope, sabe? Certo? Então eu achei isso meio legal também. Um salve para ele e para a Amanda, os dois. Como amante da história da destilação nos Estados Unidos, destaco que tanto eu quanto ele representamos a Pensilvânia, que não recebe o reconhecimento merecido nesse setor. Então isso é incrível. Bem, quero dizer, ele me contou a história do Rock and Rye. Sim, isso também me animou a dar uma impulsionada nisso. E quero dizer, eu nunca tinha ouvido falar de Rock and Rye. Acho que talvez eu já tivesse ouvido o nome, mas não fazia ideia do que era. Então estou esperando por isso. Engraçada essa história, cara. Não dá pra conseguir Whorehound na Nova Zelândia, sério. É assim mesmo, tem sido assim. Lembra que falei do DOC, o Departamento de Conservação? Ela foi considerada erva daninha nociva pelo DOC na Nova Zelândia e estão tentando erradicá-la no país. Parece que ninguém encontrou nenhum benefício na Whorehound como erva. Você não consegue encontrar. Então eu fui, procurei um monte de fotos e fui atrás, mas não consegui achar. E aí eu pensei, sabe de uma coisa? Eu não confio o suficiente nas minhas habilidades botânicas para não acabar me matando por pegar a planta errada. Então, eu vou simplesmente pedir um pouco dos Estados Unidos e esperar as 3 semanas. Se achar aquele doce antigo de Whorehound, pode comprar na Amazon. E tudo o que é chá de Whorehound adoçado com açúcar. Então é perfeito. E você pode comprar por um preço bem baixo mesmo, e também é muito bom. Se você fizer uma cerveja de pedra para destilação e adicionar um pouco disso no lugar do açúcar, fica fantástico. Quando fala cerveja de pedra, é com pedras aquecidas? Sim, tipo em grupo. A gente faz isso muito em demonstrações. Quase sempre coloco marrubio. Não ligo se é histórico ou não. Só pego bala de marrubio e penso, quer saber? Vou trocar parte do açúcar por balas de marrubio. Isso é incrível, cara. Beleza, mano. Muito obrigado, Alan. Eu realmente agradeço, cara. Eu aprecio tudo o que você faz, mano. Sim, eu não sei como isso vai acabar, mas um pequeno vislumbre dos bastidores. Dependendo de quando isso for lançado, nós estamos. Estou trabalhando com o Into the Aim em uma nova camiseta com o tema Absinto, porque fiquei obcecado por isso. Alguns espectadores sugeriram incluir uma referência ao Alan Bishop na camiseta. Eu vi isso, é incrível. Você vai notar que tem um livro chamado Almanaque do Destilador em cima do balcão do boticário. Basicamente então tira o chapéu para o Hand nessa, cara. Acho incrível. Vou garantir que compre um. Não, você não vai. Vou conseguir um para você, não se preocupe, mas esse é um bom ponto. Isso é hilário. Geralmente penso, temos 3 minutos sobrando. O que você faz? Se promove? Se eu falar isso para o Alan, pode levar 45 minutos. Vai lá, cara. Conta pra gente, conta onde as pessoas podem encontrar mais produtos e mídias do Alan Bishop. Na maioria das vezes, você encontra quase tudo em alchemistcabinet.com, mas, para o que procuram, é melhor o canal One Piece at a Time Distilling Institute no YouTube. Não faço mais tantos vídeos de processo, só conversas e respostas a perguntas, mas estou voltando a gravar vídeos de processo do Old Homestead. Preciso de alguém para segurar a câmera enquanto trabalho. Em segundo lugar, para quem gosta de fenômenos paranormais e high strangeness, a fantasmas e muito mais. Podcast disponível em todas as plataformas, incluindo o Distiller's Talk. Fizemos uma pausa, mas Christy e eu voltamos a gravar. Agora entrevistamos destiladores de todo o mundo, sejam caseiros, legais ou ilícitos, incluindo moonshiners. Se sua história for interessante e eu aprender com você, vamos te trazer para o programa. Se tiver interesse, entre em contato. Ficaremos felizes em receber você. E claro, Old Homestead, a nova destilaria, então oldhomesteaddecemp.com. Destilaria e hotel, ambos, a destilaria ainda não está aberta, mas vai abrir em breve. Preciso também mencionar a Shriner Spirits,
uma marca de uísque e destilados de centeio, na qual trabalho com meu amigo Ken Schreiner. Baseado na história da família dele, que remonta à década de 1880 com o tataravô dele, destilando em várias destilarias muito renomadas, incluindo White Mills, Lindell, Seagrams e Shinley, etc. E reproduzindo o mais fielmente possível os uísques de centeio daquela geração, assim como um gin à base de centeio. E eu não sei o site porque sou um parceiro horrível. Mas você refletiu. Notas do programa. Beleza, tudo certo. Valeu, Steve Salada. A gente se vê na próxima, irmão.